Atos dos Apóstolos, capítulo 11, dos versículos 27 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: E naqueles dias vieram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, tornou conhecido pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu nos dias de Cláudio César. Então os discípulos, cada homem conforme a sua capacidade, determinaram enviar ajuda para os irmãos que habitavam na Judéia, o que eles também fizeram, enviando aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai Santo e Eterno, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade de aqui neste culto adorarmos ao Senhor livremente. Clamamos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Nós seguimos nessa sequência de Atos dos Apóstolos e agora o escritor da carta de Atos dos Apóstolos nos localiza no tempo. Nós conseguimos entender mais ou menos em que período da história este evento está se dando. A fome da qual Lucas fala provavelmente foi uma fome que atingiu a Judéia entre os anos de 44 a 48. O historiador Flávio Joséfo vai falar sobre uma grande fome no período do imperador Cláudio, que governou de 41 a 54, uma grande fome que atingiu a Judéia. Na verdade, durante o governo de Cláudio César, 4 grandes fomes atingiram o Império Romano, sendo uma na própria Roma, outra na Judéia e mais 2 espalhadas em lugares distintos. E esse é um texto interessante porque ele nos traz um assunto que muitas vezes se torna polêmico no nosso meio. Com o passar do tempo, nós vivemos algumas crises, e essas crises, de alguma maneira, elas repercutiram na forma como nós enxergamos algumas coisas. Então, nós batistas brasileiros, nós vivemos alguns traumas na nossa história. Nós tivemos um trauma lá em Belém, no Pará, por volta de 1908, e esse trauma, de certa maneira, machucou a forma como nós enxergamos alguma coisa. Esse trauma foi revivido no período dos anos 60, quando nós tivemos a crise entre os batistas brasileiros e o surgimento dos batistas nacionais, e houve uma crise de visões teológicas acerca dos dons, principalmente, mas da maneira como se vivia esses dons e se interpretava esses dons. E isso fez com que nós, de alguma maneira, batistas brasileiros, olhássemos para os textos a partir de uma ótica mais alinhada ao chamado movimento cessacionista. Quando nós pensamos nos dons espirituais, nós temos basicamente 2 movimentos principais, um conhecido como continuistas e outro conhecido como cessacionista. Os cessacionistas vão me acusar, e os continuistas também, de simplificar demais, mas eu preciso fazê-lo aqui neste momento. Os cessacionistas, eles vão dizer que os dons espirituais sobrenaturais que aparecem ali no Novo Testamento, eles são dons que serviram à composição do Novo Testamento, e em razão da composição do Novo Testamento estar concluída, eles não são mais necessários para a igreja. Então, segundo o movimento cessacionista, a igreja agora ela utiliza-se de outros dons dados pelo Espírito Santo, distintos daqueles dons que nós encontramos presentes no primeiro momento. Os continuistas vão afirmar que os dons que aparecem no Novo Testamento, eles são dons dados para a igreja, e eles estão vinculados à volta de Jesus, que é aquele que é perfeito, e o seu retorno. Por conta disso, eles estão presentes ainda no dia a dia e na história da igreja. Meus irmãos, essa briga, muitas vezes dominada por paixões, faz com que nós não prestemos atenção na verdade bíblica, ou já de início partamos de um ponto de vista, de um pressuposto, e nós já façamos as nossas interpretações de qualquer maneira. Por exemplo, muitas vezes
No nosso meio batista, nós afirmamos assim: o profeta é quem prega a Bíblia e somente isso. E isso é parcialmente verdadeiro. Porque nós vamos ver Ágabo em duas circunstâncias. Além de pregando o Evangelho, anunciando eventos futuros, fenômenos que iriam acontecer. E essa é a primeira vez que Ágabo aparece no texto bíblico. E ele é apresentado como um profeta, era um pregador, isso é fato. Mas um pregador que recebeu de Deus uma mensagem sobre algo que iria acontecer. Particularmente, eu continuo acreditando em tudo que a Bíblia ensina. E eu entendo que Deus continua sendo o mesmo, foi ontem, é hoje e será eternamente. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes coisas falseadas aparecem como se fossem verdadeiras. E a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que é expresso. Mas a gente não pode criar uma teologia em cima daquilo que nós apenas olhamos e não de textos bíblicos. E uma das minhas dificuldades com o cessacionismo é a argumentação nada bíblica que esse movimento muitas vezes tem. Está certo que é um movimento preocupado com a igreja, preocupado com a invasão de heresias, preocupado com a invasão de ideias que são antibíblicas, preocupado com movimentos e manifestações que apenas chamam a atenção das pessoas para os donos desses movimentos. Mas, ao mesmo tempo que nós devemos ter essa preocupação, nós não podemos negar coisas que a Bíblia não nega, nem afirmar coisas que a Bíblia não afirma. Aqui estamos nós com a igreja de Antioquia, e a igreja de Antioquia ainda é uma nova igreja, parêntese fechado, e vamos entrar no texto bíblico. E quando eu meditava nesse texto, veio ao meu coração, como é que a igreja reage diante das crises? Como é que nós, igreja, reagimos diante das crises que acontecem neste mundo? Porque o mundo no qual nós vivemos é um mundo que está vivendo em crise. Ele vive os seus tempos finais. Eu sei que você já ouviu isso. Mas quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós percebemos a degradação acontecendo. Nós percebemos os problemas se multiplicando. Milhares de pessoas morrem de fome, milhares de pessoas são escravas nos dias de hoje, milhares de pessoas são presas por seu conteúdo de fé. Nós estamos vivendo um tempo de guerras constantes. Talvez eu e você não estejamos olhando para todas as guerras como estamos fazendo agora, com a guerra que está acontecendo ali entre Estados Unidos, Israel e Irã. Mas muitas outras guerras têm sido travadas em várias partes do mundo. Em vários países do continente africano, há guerras acontecendo. Governantes se colocando como governantes por golpes de Estado. Imposição da força. Nós temos guerras acontecendo dentro do nosso país. A quantidade gigantesca de jovens que morrem por fazerem parte de grupos criminosos, ou por simplesmente entrar no lugar errado, com a roupa errada, fazer o sinal errado em uma foto. Meus irmãos, estamos vivendo num mundo que está passando por crises. E quando nós olhamos para esse texto nos mostra que quando as crises acontecem, a igreja precisa levantar a sua voz. A mensagem do Evangelho tinha chegado a Antioquia. O conhecimento do que estava acontecendo em Antioquia se espalhou. Então profetas vieram pregando, e profetas aqui são pregadores. E eles vieram anunciando o Evangelho, e eles chegam a Antioquia. Dentre eles há um homem com uma voz profética, há o Ágabo. O texto nos diz que pelo Espírito ele tomou esse conhecimento, e ele estava anunciando essa verdade. E Deus usa homens para nos anunciarem verdade. Deus usa mulheres para anunciarem a verdade. Eu e você fomos levantados para anunciarmos a verdade a este mundo. Sermos voz profética na nossa nação. Sermos voz profética diante de tantos ataques que o nosso país tem visto e que o Evangelho tem sofrido. Muitas vezes nós nos alinhamos a grupos aos quais nós não deveríamos nos alinhar. Quantas vezes nós vemos crentes se envolvendo
com os mais sujos mecanismos políticos possíveis. Crentes envolvidos em corrupção, crentes defendendo ideias que contrariam a palavra de Deus, pessoas que se dizem crentes, mas as suas vidas negam o Evangelho. E eu e você precisamos ser voz profética contra os erros que muitas vezes acontecem sob a liderança de gente que se apresenta como pregador do Evangelho. Eu e você precisamos ser voz profética diante desse mundo que torna as mulheres objetos. Mundo que sexualiza tudo. Mundo sensual, sexualizado. Mundo em que as pessoas se tornam mecanismo de utilização apenas para a satisfação dos prazeres de outrem. Mundo em que as pessoas são descartáveis, são apenas objetos, e eu e você precisamos ser voz profética nesse mundo. Esse mundo está passando fome, e fome espiritual. A fome física assolando o nosso país e assolando várias partes do mundo. Mas há uma grande fome espiritual, e eu e você somos a voz profética de Deus para anunciarmos o Evangelho que sacia a fome e a sede do ser humano. Tempo atrás eu li um comunicado de um homem, e ele dizia assim: eu queria ser feliz, e eu perguntei às pessoas como eu poderia me tornar feliz. Então elas me disseram: se você ficar rico, você será muito feliz. E ele disse: eu cresci, investi, avancei, me tornei o homem mais rico de todos os que eu conhecia, mas aquela infelicidade continuava dentro do meu coração. Então eu novamente procurei pessoas e perguntei como é que eu poderia ser feliz, e elas me disseram: se você tiver uma bela casa, se você tiver uma vida confortável, então você será feliz. E eu já tinha dinheiro, então eu comprei a melhor casa que eu vi. E por algum tempo eu experimentei alguma alegria naquela casa, mas um pouquinho de tempo passado, e veio novamente aquela necessidade de satisfação. E eu descobri que aquela casa também não me fazia feliz, então eu perguntei como eu posso ser feliz. E outras pessoas me disseram: olha, você deve investir os seus recursos em ter os melhores carros, um jatinho, um barco para você passear nos seus dias de lazer, uma casa de campo para agregar. E ele disse: eu tinha dinheiro, e eu adquiri tudo isso, e eu continuava sendo um homem infeliz. Ele continua o seu relato e ele diz: eu novamente procurei as pessoas, e eu busquei a orientação das pessoas, e eu busquei saber como eu seria feliz. E me disseram: olha, se você se relacionar com as mulheres mais bonitas, então finalmente você vai se tornar feliz. E ele disse: eu me dei a me relacionar com as mulheres mais bonitas que eu conheci, mas eu continuei infeliz. Então mais uma vez eu procurei o conselho dos meus sábios amigos, e eles me disseram: olha, se você conseguir se tornar famoso, você vai ficar feliz com a fama. Então eu usei todo o meu dinheiro para me tornar conhecido, e eu sou hoje uma pessoa muito famosa, mas eu continuo muito infeliz. Meus irmãos, esse é o relato de um homem que tempos depois tirou a própria vida. Há uma fome que os bens materiais não podem trazer. Há uma necessidade neste mundo que nenhuma riqueza pode suprir. Há uma fome da presença de Deus e da palavra de Deus. As empresas têm percebido a necessidade que o ser humano tem de se conectar com o seu lado espiritual. Então elas têm tentado dar as suas respostas, e elas têm trazido as suas respostas. Há empresas que têm criado departamentos de espiritualidade, e eles gastam uma fortuna trazendo pessoas para fazerem uma espécie de terapia espiritual com os funcionários da empresa, para ver se eles conseguem ir bem e melhorar.
Eu e você precisamos levantar a nossa voz profética nessa sociedade. Porque essa sociedade está com fome, passando necessidade e padecendo. E eu e você somos a voz de Deus neste mundo. Deus nos levantou para que sejamos a voz dele, anunciando que há, sim, uma fonte de realização. E ela está mais perto do que as pessoas imaginam. Há em Cristo Jesus uma realização que bem nenhum dessa terra pode dar. Talvez você tenha corrido na sua vida atrás de tantas coisas, achando que elas vão te satisfazer. Mas depois de algum tempo, você, como o autor de Eclesiastes, pode dizer, é apenas vaidade correr atrás do vento. É algo sem sentido. É algo que não traz solução permanente. É algo passageiro. Mas a Bíblia nos ensina que em Cristo Jesus nós encontramos a verdadeira razão de viver. A nossa vida passa a fazer sentido de verdade em Cristo Jesus. E a igreja precisa agir diante das crises deste mundo, sendo voz profética para as pessoas que estão caminhando e muitas vezes perdidas por aí, em busca de auxílio, em busca de solução. O texto avança e nos mostra uma outra coisa. Em tempos de crise, a igreja precisa demonstrar sensibilidade. Porque nós não conseguiremos ser voz profética se o nosso coração não for tocado. Se nós não formos tocados pela situação de miséria desse mundo, nós não conseguiremos ser a voz profética que este mundo precisa. Versículos 27 e 29 nos mostram, 28 e 29 nos mostram que conforme eles ouviram aquela mensagem do profeta Ágabo sobre a situação de fome e de necessidade, o coração deles foi tocado. E nós encontramos dois tipos de sensibilidade aqui, a sensibilidade do coração e a sensibilidade do espírito. Porque muitas vezes eu e você somos espiritualmente insensíveis. Nós passamos por pessoas que estão vivendo momentos terríveis e nós estamos tão preocupados com a nossa própria vida que nós nem olhamos para elas. Quantas vezes a gente faz o caminho que o levita fez diante daquele pobre homem assaltado, à beira do chão, à beira do caminho, deitado e largado. E nós olhamos para aquele texto e nós nos escandalizamos como homens religiosos podiam fazer isso, passar por uma pessoa que está na rua e não se tocar, e não ajudar, e não fazer alguma coisa. Mas, meus irmãos, quantas vezes nós passamos por pessoas que estão abandonadas, em estado total de brutalidade, se tornando bichos, deixando de ser seres humanos, porque a droga já tomou toda a mente, todo o controle sobre aquela pessoa, e muitas vezes o nosso coração não se sensibiliza, e o nosso espírito não dói. Muitas vezes nós olhamos e passamos de largo, sem nenhum sentimento. E se nós não somos tocados pela crise do outro, pela necessidade do outro, nós não vamos nos movimentar. Nós estamos no tempo de missões mundiais. E esse período é bom porque a gente recebe várias informações sobre coisas que estão acontecendo em todo o mundo. Hoje de noite, né, Cláudia? Vai ser a abertura da campanha. Nós tivemos aqui a irmã Cláudia, que não é essa, é a outra, falando conosco. E ela trabalha na Índia, num projeto social. E ela não entrou em detalhes daquele projeto social, mas eu conheço aquele trabalho porque, quando eu trabalhava com missões mundiais, ela esteve aqui. É um projeto que pega meninas, 3, 5 anos, que os pais vendiam para serem escravas sexuais já nessa idade. E se o nosso coração não dói com uma coisa dessa, meus irmãos, e se nós não oramos,
E se nós olhamos para esse mundo tão maldito e miserável e nós nos sentimos confortáveis, alguma coisa está errada conosco. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos dar alguma resposta. No dia de hoje, há milhares de irmãos nossos em Cristo presos, sendo torturados pelo crime de estarem com uma Bíblia, de falarem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quantas vezes nós paramos para orar por nossos irmãos que estão sendo perseguidos? Se o nosso coração não dói com isso, nós não temos como ser voz profética. Se o nosso coração não dói com as coisas que acontecem e as tragédias que acontecem com o ser humano que abandonou Deus, esqueceu de Deus, nós não temos como ser voz profética. A igreja de Antioquia ouviu os relatos da fome, os relatos da situação de tragédia, e o coração deles foi movido a agir. Eles pegaram os recursos que eles tinham, e eles pegaram os líderes e disseram: vão e levem para os líderes da igreja de Jerusalém. Porque a igreja precisa ser o lugar que acolhe, que apoia, não concorda com o erro, não concorda com o pecado, não aceita o pecado, mas cuida dos pecadores arrependidos, estende o braço do amor e do cuidado e do zelo. Se nós não fizermos nada, quem fará? A igreja precisa agir e reagir a partir do movimento do Espírito dentro de nós. A partir dos anúncios que Deus vai nos dando, nós precisamos agir e reagir como igreja. Aquela igreja descobriu a necessidade, então, eles não eram as pessoas mais ricas, mas dentro da sua realidade, eles se esforçaram para ajudar os irmãos que estavam lá, e eles enviaram recursos. Eles se esforçaram e eles mandaram, eles reagiram e eles enviaram. E aqui há algo interessante que eu queria destacar com os irmãos. Barnabé e Saulo são enviados para ajudar a igreja da Judéia. Mas essa ajuda à igreja da Judéia chega primeiro aos presbíteros. E por que é importante esse destaque? Porque isso está no texto bíblico, meu irmão. Para a gente pensar um pouco, nada está à toa na Bíblia. Nada foi colocado, não tenho o que dizer, vou jogar qualquer palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível, palavra de Deus. Por que os presbíteros receberam as doações e por que isso não foi distribuído lá para qualquer pessoa? Porque a gente precisa ter ordem nas coisas que a gente faz. Até quando a gente quer ajudar, a gente precisa ajudar de maneira organizada e ordeira. Já ouviu aquela frase? Farinha pouca? Como é a frase? Farinha pouca? A gente às vezes acredita mais nas pessoas do que deveria. A gente olha, e eu lembro que durante a pandemia muita gente fazia bem assim: agora as pessoas vão se converter, elas vão se tornar boas, agora vai acontecer isso. Não aconteceu nada disso, a gente continuou sendo cada vez pior. Sabe o que aconteceu? Precisa de álcool gel. Álcool gel saiu de 3 para 50. Farinha pouca, meu feijão primeiro, vou lucrar enquanto é tempo. É o pirão, né? Meu pirão primeiro, obrigado, minhas irmãs. É o pirão. Eu prefiro a farofa, tá? Minha farofa vem primeiro. E aí, algumas pessoas exploram e outras passam necessidade. Então, meus irmãos, às vezes a gente diz bem assim, quer ajudar? Procura os diáconos, pede aos diáconos para ajudar. Sabe por quê? Porque são eles que conhecem todo mundo, eles sabem quem realmente precisa e a quem está sobrando. Procura o pastor, conversa com o pastor, porque às vezes você ouve uma história bonita de um camarada que é fanfarrão e você vai lá e de primeira ajuda, sem saber o que é. Procura a liderança, porque a liderança sabe quem é quem, conhece as pessoas.
Então eles estavam indo lá, Barnabé e Saulo, tinha alguns anos já, eles não sabiam quem realmente precisava. Então eles vão aos líderes, aos presbíteros, e eles entregam as doações para que ordeiramente a igreja ajude a todos, de maneira que ninguém fique com necessidade e ninguém se aproveite e fique com mais do que precisa. Eu e você precisamos ser tocados, mas precisamos agir ordenadamente, meus irmãos. Porque às vezes a gente ouve e a gente não segue, e coisas estranhas acontecem. Eu me lembro que uma determinada feita eu estava pregando, e eu estava pregando sobre diáconos, e eu estava dizendo, olha, a gente precisa cumprir o ideal bíblico. As ofertas eram trazidas e os diáconos distribuíam entre os necessitados. E nós devemos ajudar a todo mundo. Mas é importante que a gente comente com os diáconos e diga, olha, estou ajudando fulano. Por quê? Porque às vezes você está ajudando alguém que realmente precisa. Mas muitas vezes quem mais procura é quem quer tirar vantagem. E eu lembro que no final daquele sermão eu saí. E aí um diácono veio dizer para mim, pastor, eu queria falar com o senhor. Tem uma coisa que me incomodou. Eu fiz, diga, meu irmão. Ele fez assim, eu sou diácono, mas eu nunca digo aos diáconos que eu estou ajudando alguém. E aí o senhor falou, e eu queria dizer para o senhor, pelo menos, eu ajudei a irmã fulana de tal, ela está precisando fazer lá um exame médico que é caro, e eu ajudei. Aí quando ele me contou, eu fiz bem assim, meu irmão, essa irmã, o exame dela foi pago pela igreja. Não é possível, eu ajudei, ainda fiz uma vaquinha para ajudar. Fulano, Beltrano, tinha um bocado de diácono envolvido. E aí quando a gente juntou todo mundo, meu irmão, a igreja pagou o exame da figura, e a figura saiu com aquele valor do exame, pedindo a todo mundo dinheiro, porque ela não tinha como pagar o exame, e ela dobrou o dinheiro. E aí é a hora que, né, a gente vai conversar com essas pessoas, e aí eu fui conversar com essa criatura. Mas ficou uma lição para a gente. Ficou uma lição. A gente tem que ajudar as pessoas, mas a gente tem que tomar cuidado. E é bom usar a liderança quando a gente faz isso, para a gente evitar coisas dessa natureza acontecerem. Então você deve ajudar todo mundo aqui na igreja que você puder ajudar. Você é irmão, você deve ser apoio. Mas sempre que você ajudar alguém, faça os diáconos saberem, olha, estou ajudando fulano. Faça com que a liderança da igreja saiba, ó, fulano está sendo ajudado, porque entre outras coisas, nos ajuda a direcionarmos para outras pessoas que estão precisando também. Antioquia queria abençoar a igreja de Jerusalém. Então eles enviaram por meio dos seus líderes, aos líderes da igreja de Jerusalém, para que a igreja de Jerusalém fosse abençoada. Deus quer que nós sejamos uma igreja profética neste mundo que está vivendo um tempo de crise. Eu e você fomos chamados por Deus para sermos a voz do Senhor neste mundo. Mas nós precisamos de corações que estejam sensíveis àquilo que Deus está fazendo e à miséria deste mundo. Sensíveis para percebermos qual é a direção de Deus, mas também para sentirmos a dor que Deus sente quando olha tanta maldade neste mundo. Somos chamados a ser resposta de Deus para este mundo em crise.